Gente, aproveitando aí da visita do Márcio, eu vou perguntar para ele a respeito de adubação, para ver se a gente está fazendo a adubação certa. Porque eu sei, né, Márcio, que existem adubos foliares, adubos de raiz, e eu quero saber, nas fases que a gente está criando as rosas do deserto, quais são os adubos mais corretos. Ok, tá. A adubação parte primeiro pelo princípio do substrato, tá? A parte mais importante do plantio é qual o substrato que o produtor ou a pessoa que está cultivando rosas do deserto está usando, tá? Existem substratos à base de casca de coco, casca de pinos, terra vegetal, humus de minhoca, tem vários, tá? Mas o mais importante, a pessoa tem que perceber que é uma terra que não pode segurar tanta água, quer dizer, tem que ser uma terra leve, tá? Experimenta jogar água e ver quanto que ela segura. Muitas vezes esse substrato é muito bom para uma muda de alface, mas para a rosa do deserto segura água demais e acaba apodrecendo a raiz, tá? E acaba se compactando demais. Então tem que perceber que ele tem uma certa porosidade, fácil de mexer, mesmo úmido, você apertando ele não gruda na mão, ó, ele sai fácil, tá? Então tem que saber escolher esse substrato, primeira coisa. Segundo, tá? Existem vários adubos vendidos no mercado. Como a maioria do pessoal trabalha com rosa do deserto em casa, é uma produção caseira, então tem que ser aquelas mudas que você, aqueles adubos que você encontra no mercado. Tem várias formulações, 4, 14, 8, tá? 10, 10, 10, 20, 20, 20, tá? Todos eles são bons, tá? Mas eu gosto muito de um adubo chamado Yogen, tá? É um adubinho químico, mistura-se na água, pulveriza uma vez por semana e tá ótimo. Quem não tiver condições de comprar esse Yogen, eu gosto de usar também um outro adubo orgânico chamado torta de mamona. Tá? Exatamente. Pega-se a mamona, tira-se o óleo dela e o bagaço que sobra faz apodrecer e serve como torta, como adubo. Tá? Que é muito simples de usar. Abre-se somente um buraco aqui no canto do vaso, coloca-se meia colher aqui dentro e faz exatamente isso daqui a um mês. Uma vez por mês só. Exatamente do outro lado. Tá? Cuidado na manipulação para não simplesmente jogar por cima. Porque se jogar água e ele espalhar, ele é tão forte que é perigoso queimar seu vaso. Então, faça um buraquinho e enterra. Tá? Faz um buraquinho assim, enterra. Colocou e enterra por cima. Tá certo? Esse é o melhor método de fazer essa adubação. Cuidado com o excesso de adubo. Tá? Adubo para planta é bom, mas como a rosa do deserto é uma planta que tem crescimento demorado, devagar, então a absorção também é devagar. Tá? Não adianta querer colocar um monte de adubo, porque isso não vai adiantar. E o pior, se colocar um excesso de adubo químico principalmente, vai acabar entumecendo demais. Entumecer significa faz com que a planta chupe água demais e fique muito mole e tenra. E é o que aconteceu com essa planta? Excesso de adubo, cresce, 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 cadê flor? Não vem mais flor, porque está muito mole. Tem que dar uma desidratada no adubo dela, esperar um pouco para depois começar a aparecer flor. E o interessante dessa planta é ter flor, né? Não pé. É isso mesmo. Certinho? Certo. Então, a parte da adubação tá ok. Eu acho que assim, dessa maneira como a gente está fazendo aqui, nós estamos colocando o Yugen, mas esborrifando. Sim. E só falta então colocar a torta de mamona dentro do vasinho. Sim. Para liberação lenta. Para liberação lenta. Então tá, então nós vamos acertar. Porque a gente tem esse utensílio aqui que é para liberação lenta do osmocote. Só que daí, eu acho assim, para quem tem bastante rosas do deserto na produção, é muito interessante essa parte da torta de mamona que você falou. Sim, fazer um preparado. Fazer um preparado, torta de mamona. E quem tem um vaso, 2 ou até 3, é até interessante comprar um produtinho desse, né? Que é um osmocote, é uma cápsula de cerâmica que tem um adubo injetado e ele libera aos pouquinhos. Então tem adubos que aguentam 2 meses, 3 meses, até meio ano.
Tá? Isso é interessante. A pessoa esquece e acabou. Tá? Quem está com intenção de produzir bastante, o material desse fica muito caro. Tá? Então é mais fácil comprar uma torta de mamona, comprar um composto tipo Yogen, que deve estar custando não sei, uns 15 reais que seja, tá? E dá para usar por um bom tempo. Tá? Mas o principal, a base de tudo é o substrato. Se a gente não tem um substrato bom, poroso, tá? E não exagera na água, tá? Que não acaba lavando o adubo, você tem uma planta sadia e tem uma adubação correta. Okay? Ótimo. Eu acho que com essas perguntas a gente já conseguiu adquirir algum conhecimento básico para a gente começar essa produção de roça do deserto. Então eu acho assim, se vocês gostaram do Márcio, dessa orientação técnica, que é muito importante para a gente que não tem conhecimento básico, então eu vou pedir para o Márcio liberar para vocês também o contato dele, porque eu acho que é muito importante nessa fase que a gente está iniciando. Márcio, pode dar um celular para quem está assistindo? O código de área é 43 99905 4608. Márcio, meu nome. Beleza?